Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de sábado, mais um final de semana começando recheado, né? Todas as ligas começaram, inclusive o campeonato alemão, né? A Bundesliga que começou na sexta-feira. E aí, Matheus Montenegro, vamos nessa, muitos jogos pra gente analisar. Vamos embora. Sexta-feira já foi um dia recheado, né, meus queridos? Imagine um sábado que a gente, além de ter todas as grandes ligas agora rolando, ainda temos mais de um jogo por liga, né? E temos Campeonato Brasileiro também, Série A, para analisar 3 joguinhos por aqui. Então, sem mais delongas, sem muita enrolação, como o Fábio Hermano sempre diz, vamos embora para mais um dia. Pedimos encarecidamente o seu apoio. Esses recados são importantes porque sempre está chegando gente nova, isso é muito legal. E aí a gente pede que essa galera nova se inscreva aqui no canal para que a gente siga crescendo, possa nos dedicar cada vez mais aqui a esse projeto, que pelo feedback de vocês é muito satisfatório, é muito legal, porque a gente sempre tá ouvindo de galera dizendo que, pô, passaram a assistir os nossos vídeos e começaram a postar com mais responsabilidade, pararam de ficar fazendo bingo para tentar ganhar dinheiro e vão ali pouco a pouco, tratam isso aqui como algo mais divertido e não como algo que, né, maçante, aquela coisa que, pô, acaba com o seu dia quando você toma um head. A proposta não é essa, galera. Vamos tratar isso aqui com muita responsabilidade, muita segurança. É um meio complicado e eu e Fábio Hermano estamos aqui todos os dias para lhe ajudar nesse sentido. Vamos analisar todos os jogos, trazer linhas de raciocínio para que você consiga colocar aí as suas intenções da melhor forma possível. Vamos embora, meu querido Fábio. Vamos lá, vamos colocar o nosso Score Tabs na tela, tá? Com jogos deste sábado, tá? Só reforçando aqui, né? A aposta não é investimento, é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Você pode assinar a versão Pro, tá? Do Score Tabs com o nosso cupom HOJE10. Enfim, o meu vizinho de cima está com a furadeira ligada, então se vocês ouvirem algum ruído, eu peço desculpas. Não tô ouvindo, não. Vou tentar mutar aqui sempre que não Teu estiver vizinho falando. Teu vizinho tá furando aí? Está usando a furadeira, que ele está furando, aí eu já não tenho conhecimento. Perfeito. Bom, vamos lá. Brasileirão a gente deixa por último, né? Vamos começar pela Premier League, que tem sempre aquele jogo bem cedo, né? 8h30 da manhã, né? Vamos começar com Liverpool e Nottingham Forest, tá? O Liverpool que empatou na estreia contra o Newcastle 2-2 e a equipe do Forest, né, acabou perdendo em casa, tá? Para o Leeds por 1-0 na primeira rodada. Matheus Montenegro. Aqui um Liverpool favorito, uma odd já até aceitável, tá? 1,50. Cara, eu gosto desse Liverpool vitória simples, tá? Vitória seca, no caso, uma aposta simples. Nas principais casas está mais alto, tá, galera? 1,55, 1,57, sempre lembrando, nosso querido Score Tabs é uma plataforma de estatística, né? Aqui não corresponde muitas vezes às odds aí das principais casas, que imagino que são as que vocês apostam, que a gente não vai citar nome, porque a gente não tem parceria com elas. Eu gosto dessa vitória seca, tá? O Nottingham Forest, velho. Temporada passada já foi um altos e baixos do caramba. É um timezinho que no papel não é ruim, não é de todo ruim, mas não me convenceu nesses 2 primeiros jogos, tá? Ele perde em casa pro Leeds 2 vezes seguidas, tanto na Premier League quanto na Copa. E nesses 2 jogos ele foi pior do que a equipe visitante. Em teoria, cara, ele até era favorito nesses 2 jogos, salvo engano. Ou eu tô maluco? Nos 2 jogos ele era tratado como favorito. Ele não consegue marcar gol, ele joga pior que seu adversário e sai derrotado dentro de casa. E agora ele tem um jogo ainda mais complicado, fora de casa contra o Liverpool, que, pô, na sua estreia empatou fora com o Newcastle, mas venhamos e convenhamos que era um resultado plausível. A gente, inclusive, bateu nessa tecla aí quando analisou esse jogo. Porém, criou muito. O Liverpool foi muito bem nessa partida. Cara, 27 finalizações, sendo 7 no alvo, 6 escanteios, 61% de posse de bola, 2,98 de gols esperados. Então, um time que conseguiu criar muito, um time que ofensivamente tá funcionando, dispensa comentários, né, do ponto de vista teórico, é um time muito forte do meio pra frente, Isaac, Gakpo, Florian Wirtz. Então, velho, eu confio no Liverpool, tá? Pra quem quiser se precaver, duplinha com gol, padrão, pra você botar ali numa dupla, numa tripla. Quem quiser operar de forma isolada nesse jogo, inclusive eu acho que é uma estratégia interessante, porque esse jogo é de 8h30 da manhã, então não tem outro jogo ali meio que no mesmo horário pra você duplar, pra quem gosta de fazer apostas ali, né, por turno, por horário e tal. Cara, vale a pena uma aposta simples no Liverpool e você opera nos outros jogos ali de forma combinada. Acredito que essa seja uma boa estratégia. Muito bem, então é isso, tá? Vitória do Liverpool, você pode deixar pro ao vivo, mas pro pré-live já é uma boa, tá? E aí pra sua dupla, né, pra sua combinada, você pode pegar o dupla com gol do Liverpool, quem quiser esticar até com dupla, né, com over 1,5. Over 1,5, funciona. O Nottingham Forest não fez gol nos 2 jogos que disputou, tá? Talvez seja até melhor você pegar 2 gols só do Liverpool, que é 1,50. Então, o Forest realmente começou muito mal aí a sua temporada. Temos Bournemouth e Everton, aí o jogo já das 11 horas, tá? Teremos 2 jogos às 11.
Bournemouth que jogou bem contra o City, acabou levando a virada no finzinho, né? Perdeu por 2-1 e a equipe do Everton venceu, né? Jogando fora de casa, conseguiu vencer o Crystal Palace pelo placar de 2-0. Matheus Montenegro, o jogo equilibrado, né? O Bournemouth melhor, né? Enfim, perdeu seu técnico, mas enfim, jogou bem a sua estreia. Ano passado eles se enfrentaram e foi 2-1 na casa do Everton e 1-0 na casa do Bournemouth. Ninguém ganhou em casa. Cara, eu gosto desse Bournemouth, tá, velho? Manteve Ryan, né? E até existiu uma expectativa de Iraola indo pro Liverpool, levar ele pra lá também, né? Os Reds acabar contratando a joia brasileira, mas fica. Ainda tem o Evanilson também. Vai jogar uma Liga Europa, né? É Liga Europa ou é Conference? Acho que ele joga Liga Europa essa temporada, né? Enfim, vai jogar a competição europeia pela primeira vez na sua história, o Bournemouth. É um timezinho que vem se arrumando muito bem. Um time que sabe se mexer bem no mercado, contrata barato e vende caro. Tem bons treinadores nas últimas temporadas. E aí tem outro ponto que eu gostaria de destacar. O Everton, ele jogou a Copa da Liga Inglesa no meio da semana, né? Na quarta-feira, ele jogou contra o Preston North End e ganhou até de 4-0, mas usou um time titular praticamente, certo? O Pickford no gol, o Ndiaye jogou, então assim, tem a questão do desgaste, né? Enquanto o Bournemouth não jogou. Ele só jogou a estreia da Premier League contra o Manchester City, um jogo digno. Abriu o placar, acabou tomando a virada, mas já na reta final, quase que arranca ali um pontinho, pelo menos. E, velho, a gente tem um gol do Bournemouth pagando 1,20. Eu gosto, certo? O Everton é um time que na temporada passada tinha uma defesa muito boa. Mas eu tô gostando dessa equipe mandante aí, viu, velho? E eu acho que é uma boa odd para você fazer uma combinadinha. Não confio numa vitória seca, como recomendei no Liverpool. Mas, cara, um duplinha com gol, eu acho que é algo que você dá para trabalhar. E aí, entre dupla e gol, eu prefiro gol, tá? Porque Premier League, a tendência é que tenha jogos mais movimentados e tudo mais. Eu acho que é até mais provável, às vezes, o Everton ganhar esse jogo por 2-1, 3-1, 3-2, do que ser propriamente um 0-0. Então, entre o dupla hipótese e o gol, eu ainda prefiro o gol. Muito bem. Temos também aqui Coventry e Hull, tá? Dois times que chegaram da Championship. O Coventry estreou fora contra o Arsenal, tomou 3-0, né? Aí um jogo difícil mesmo, não tinha muito o que fazer. Mas o Hull City em casa surpreendeu o United, tá? Venceu por 2-0, jogou bem, hein? Até defensivamente foi um time bem seguro. A odd era 9, tá? Para o Hull City vencer e venceu pelo placar de 2-0, que é um jogo mais difícil, né, Matheus Montenegro? Assim, sim. O Coventry perdeu, mas joga em casa agora. O Hull ganhou, mas jogou fora. Até acho que com a tendência de gols, tá? Esse jogo aqui. Os dois times jogaram pela Copa da Liga, né? No meio de semana. E o jogo do Coventry, ele ganhou por 4-2, tá? Foi um jogo bem movimentado. E o Hull City, ele eliminou o Stoke depois de empate em 1-1. Então são times que marcam gols aí, né? Enfim, tem bons ataques. Enfim, mas, claro, um jogo de duas equipes que vieram da segunda divisão, um jogo um pouco mais capcioso aí para você apostar. Eu não entraria, tá? O over 1,5 é uma boa pedida, mas, enfim, pode ser 1-0 para um dos lados. É um jogo que a gente também não tem tanto parâmetro assim. É um joguinho difícil, viu, velho? Dois times que acabaram de subir. O Coventry não jogava Premier League há muito tempo, eu acho que foi início dos anos 2000, papo de mais de 20 anos. E o City já fazia um tempinho também, acho que foi 2017, 2019, meio que por essa época. Cara, eu fiquei muito feliz com a análise que a gente fez de Hull City e Manchester United, tá? Inclusive, eu me lembro que eu dei uma lida nos comentários um dia depois, não sei se foi na segunda-feira, e muita gente comentou isso, que ia apostar na vitória do Manchester United, deu até uma dupla hipótese, e a gente recomendou o over 1,5 naquele jogo. Porque, cara, o Hull City é um time que poderia surpreender. É um time que se reforçou muito bem defensivamente. Esses times que sobem da Championship para a Premier League, eles têm que se reforçar muito. Então muda muito, tá, galera? E até mesmo a proposta de jogo. São dois times que na Championship tinham um ataque muito forte. A gente batia muito na tecla do over goals analisando lá. Só que para essa temporada na Premier League, o estilo de jogo naturalmente vai mudar muito. Não tem condição desses times jogarem muito para frente numa Premier League, porque o orçamento é bem mais baixo. Então foram dois times que se reforçaram bem na defesa. E aí chegam com propostas diferentes para essa Premier League. Eu acho que é um pouquinho difícil a gente analisar esse jogo. Apesar de eu acreditar que esse jogo é mais nivelado do que dizem as odds, tá? Um handicapzinho ali do lado do Hull City, eu acho uma boa pedida. Eu não acredito que o Coventry vence por 2 gols de diferença, não. Se for para vencer por 1-0, 2-1, 3-2, acho que por aí. Então, um handicap mais 1,5 do Hull, eu até acho que seria onde eu enxergo mais valor aqui. Mas eu vou ficar de fora. É um sábado muito recheado, muitas oportunidades. O golzinho do Bournemouth é mais seguro. Um dupla com o gol do Liverpool é mais seguro. Então eu acho que não tem para que se arriscar, não. Apesar de eu achar que tem valor. Muito bem. Tottenham e Newcastle. O Tottenham perdeu na estreia para o Brentford, tá? 3-0 jogando fora de casa. Podia ter sido mais. O Brentford perdeu até pênalti. E o Newcastle fez um jogo bem movimentado contra o Liverpool. Foi 2-2, Matheus Montenegro.
Aqui eu acho que é um joguinho também com cara de gols, né? Inclusive, os dois times fizeram jogos movimentados no meio de semana, né? O Tottenham meteu 5 no Charlton, foi isso? E Foi. o Newcastle 5-1. venceu o West Bromwich por 3-2. Então, fizeram jogos também bem movimentados aí na Copa da Liga. Acho que é uma tendência, né? O Tottenham depois já perder fora, vai ter que se lançar, enfim, buscar pontuar em casa. E o Newcastle é um bom time, né? Enfim, fez um jogo ali, até poderia ter vencido o Liverpool. E a gente bateu na tecla da estreia também. Foi mais uma análise muito precisa, que até falamos aqui que o gol do Brentford era a melhor pedida da primeira rodada da Premier League e meteu 3-0 para cima do Tottenham. A gente bate na tecla do De Zerbi, né? É um treinador cujo estilo de jogo condiciona muito para over goals. Era assim no Olympique de Marseille e imagino que no Tottenham ao longo da temporada vai ser isso. O time tomou 3-0 na estreia da Premier League, meteu um 5-1 na Copa, e eu acho que não é um time de tanta confiança, galera, para você confiar, porque eu acho que muita gente vai ter essa visão, né? Pô, ao invés de pegar o over e o e-mail, não é melhor pegar o gol do Tottenham, não? Cara, os Spurs não é um time que me passa muita confiança, não, tá? Um 2-0 Newcastle, eu não acho que é tão absurdo assim, não. Então eu acho que é mais seguro o over e o e-mail, de fato, do que o gol da equipe da casa, beleza? Apesar de achar, meu palpite é ambas marcam. Eu acho que é uma boa aposta simples, inclusive, nesse jogo, tá? Ambas marcam, eu acho que bate. Muito bem, over o e-mail aí, ó, de acima de 1,20 para você colocar no seu bilhete. Bom, Levante e Betis, tá? Campeonato Espanhol, o Betis ganhou seus 2 jogos, tá? Que disputou, não tomou gol, 1-0. E assim, jogos difíceis, tá? Real Sociedade e Valência, 2 times tradicionais, venceu os 2 jogos por 1-0. O Levante tomou 3-0 do Espanhol e ficou só no 0-0 com o Osasuna. Aqui a gente tem um time melhor, né? O Betis jogou bem os 2 jogos. Cara, um duplinha do Betis, um gol do Betis. Assim, não tá entre as mais seguras, até porque é um jogo fora de casa, mas são oportunidades que são interessantes. Talvez para ao vivo, né? Eu gosto desse Betis, venho batendo na tecla. É um timezinho gol do Betis que no ao vivo, né? Voltando a jogar Champions League faz um tempo. Cara, pelo fator ser visitante, né? Acho que é o que me pega um pouco. Mas o Betis é um timezinho que, pô, ele não tem convertido tanto, tá ligado? Não é um time com um volume ofensivo muito absurdo, mas tem bons jogadores no setor de ataque. Ele ganha os 2 jogos por 1-0, né? Então, cara, esse gol do Betis para o ao vivo, eu acho que pode ser uma boa pedida, tá? Não colocaria na pré, não, porque, pô, é um dia com muitas oportunidades, como eu já disse. Então, eu acho que tem melhores aí. É isso. Real Sociedade Espanhol, jogo que a gente fica de fora, tá? Real Sociedade perdeu os 2 jogos contra Betis e Real Madrid. Tudo bem que não foram jogos fáceis e os 2 foram fora de casa, né? Ele joga agora como mandante contra o Espanhol, que tem uma vitória já na competição. É um jogo capcioso, tá? A Real Sociedade não se reforçou na temporada, né? Ele tem basicamente o mesmo elenco, né? O Espanhol fez um jogo duro contra o Real Madrid em casa, 2-1. Cara, eu não tenho muita confiança nem num duplo aqui da Real Sociedade, tá? E nem num gol. Então, assim, em tese, é provável que aconteça, né? Pelo menos um gol aí da equipe da Real Sociedade. Mas estou de fora, Matheus Montenegro, aí desse jogo. Joguinho difícil, velho. Jogo difícil demais esse aí. Deixa o Real Madrid, a Real Sociedade pegar um pouquinho mais de ritmo, né? Um 4-1 ali contra o Real Madrid, acabou saindo derrotado. Apesar de que o primeiro tempo foi pegado, né? Foi 1-1 o primeiro tempo, mas acabou sobrando ali o Real Madrid, que é muito superior, né? Jogos difíceis, velho. A gente tem que ver como é que vai lidar melhor com esse início ruim aí. Então, tô fora, tá? Tem times mais confiáveis. O próprio Sevilha Atlético de Madrid, eu acho que a gente tem uma leitura mais clara aqui para esse jogo. Belo início de temporada do Sevilha, diga-se de passagem, viu? Fazia tempo que o Sevilha não começava bem. Jogos movimentados, tá? 2-1 no Raio Vallecano e 3-1 no Bilbao fora. Tudo bem que ele teve um jogador a mais, né? Boa parte do jogo. E isso contribuiu. O Atlético de Madrid também, tá? Fez pelo menos 2 gols aí nos seus jogos. 2-0 no Málaga e 2-2 com o Villarreal. Foi um bom jogo, bem movimentado. Aqui, gols, né? Apesar do Sevilha jogar em casa, até tem uma odd boa, né, pro Sevilha ali, 3,70. Mas ainda o Atlético de Madrid é um bom time, apesar da crise lá com o Julián Álvares, né, que tá forçando uma saída e tal, mas é um time bom, né? Faz muitos gols. Eu tenho meu receio, tá? Aqui de um handicap, por exemplo. Né? Você poderia pegar um handicap mais 2 do Sevilha aqui. Perigoso, acho que faz sentido, mas esse Atlético é um time que tem um poder ofensivo muito alto. Focaria em gols aqui, Matheus. Focaria em gols, velho. O over 1,5 por esse bom início do Sevilha, acho que é um bom. Eu acho que batem ambas marcam nesse jogo, tá? Ou até mesmo o gol do Atlético, viu, boy? O gol do Atlético também pode ser um bom, porque assim, o Atlético tá com esse problema envolvendo o Julián Álvares, né? Pra quem não tá ligado, ele queria muito ir pro Barcelona, né? Disse que era o sonho da vida dele, jogar no Barça e tudo mais.
Porém, por questões de, pô, é um adversário direto ali na briga, né? O Atlético de Madrid, de uns tempos pra cá, ele tem sido isso, né? Não quer vender pra Barcelona e Real, se coloca como um time ali, um postulante a bater de frente com esses dois, e barrou essa contratação, né? Acabou vetando. E aí o Julián Álvares tá meio que fazendo aquela pressão. Acabou o jogo aí, essa última partida contra, acho que foi o do Villarreal, o 2-2, não foi? Pô, o time foi lá bater palma pra torcida, ele saiu, a galera jogou camisa pra ele autografar, ele passou direto, então não tá um clima muito legal. Só que, cara, se você vê o ataque do Atlético de Madrid, mesmo desconsiderando o Julián Álvares, é um poderio ofensivo muito grande. O Ademola Lookman, que fez boas temporadas pela Atalanta e tudo mais, tá aqui no Atlético, tá jogando bem. Ainda tem também o Lee, né? O Lee que chegou agora do. Era do PSG, né? Eu me confundo, que tem dois. É o Lee que era do É, PSG, né? Não é isso PSG. mesmo? É porque tem Isso. aquele que era do Wolverhampton também, o coreano, acaba me confundindo um pouco. Mas esse, cara, esse Lee, pô, eu assisti a estreia do PSG contra do Atlético de Madrid contra o Málaga. Pô, golaço do caramba ele fez de fora. É um cara que. Ele faz muitas jogadinhas, ele joga pela direita, corta pro meio. É um cara muito incisivo, ofensivamente, muito bom, tá, velho? Então, é um time que, mesmo sem o Julián Álvares, a gente tá querendo chegar nessa conclusão. É um time que ofende ofensivamente, tá? Que tem um poderio muito forte. Então, dá pra você confiar mesmo. Muito bem, vamos para o campeonato italiano, tá? Aqui temos 3 jogos ali de equipes intermediárias. A Fiorentina é a mais tradicional, mas tomou 4 da Roma na estreia. Então, esses 3 jogos aqui não nos interessam, mas a gente pode ficar de olho na Juventus. O problema desse jogo é a odd, tá? A Juventus até estreou vencendo a equipe do Frosinone 1-0, jogando como visitante. E o Parma decepcionou, tá? Em casa, acabou perdendo aí pelo placar de 1-0 do Cagliari, Matheus Montenegro. Aqui seria a vitória da Juventus, né? Vitória da Juve, né, boy? Assim, eu não vou me dizer que eu ainda tenho um medinho, tá? Mas é um adversário acessível. A gente teve aí os favoritos vencendo na estreia da Série A italiana, né? Eu acho que é muito pelo custo-benefício da odd, tá? Acho que uma odd 1,20 não é um primor. É meio que uma das balas de segurança que a gente tem no dia, tá, galera? Em termos de vitória seca. Dá para colocar aí como uma apostinha pré. Esse aqui já é no período mais ali da tarde, 3h45, diferente de boa parte dos jogos que a gente analisou, que é de meio-dia para baixo, né? Mais no período da manhã. Esse é mais um joguinho que você pode encaixar ali no período da tarde como uma bala de segurança. Você pode até eventualmente querer esperar o ao vivo, só que corre o risco de sair um gol cedo já da Juve, né? Então tem isso aí. Uma opção aqui seria um dupla da Juve com under 4,5, tá? O Parma ano passado foi um time que tinha uma boa defesa, mas enfim, a Juventus em casa sempre tem aquele Assim, receio, tá? um duplo under 4,5 do que um duplo over 1,5, tá, galera? 1-0 Sim. Juve é um placar que eu acho tão. E o Parma não passa tanta confiança ofensivamente. Eu acho que é meio capcioso você confiar em um gol do Parma nesse jogo. Então, de fato, o under 4,5 ele apresenta como uma alternativa mais segura para você botar como dupla hipótese do que o over 1,5, ao meu ver. Já que o dupla com gol não tem odd, né? Dupla com gol não tem odd, não. Ano passado teve um 4-1, tá? Na casa do Parma, então também tem essa estatística aqui. Mas eu acho que início de temporada, enfim. Eu até prefiro a vitória aqui, tá? Acho que o Juventus em casa, depois de vencer a primeira, tem uma boa probabilidade. Bom, tem a primeira rodada do campeonato alemão, tá? Temos alguns jogos aqui difíceis, tá? A primeira rodada, esses. Assim, em tese tem o Bayern Leverkusen contra o Elversberg, né? Que é um novato aqui na Bundesliga, mas também não é um jogo fora. Enfim, não temos muito parâmetro, né? As equipes não só jogaram Copa da Alemanha contra times bem inferiores, né? Que não dá nem pra gente fazer nenhum parâmetro. Enfim, é um jogo que você pode ficar de olho. Talvez o Leverkusen começa muito melhor o jogo, você pega uma vitória, né? Se realmente essa superioridade se confirmar, mas só nesse caso, tá? Leipzig é favorito, né? Contra o Mönchengladbach, mas é um time tradicional também, se reforçou na temporada. Esses jogos aqui, né, das 10h30, eu acho todos eles capciosos. Esses joguinhos aí de mais cedo, o Bayer Leverkusen eu deixaria mais para ao vivo, de fato, tá? É porque assim, ainda é estreia, né? Até alguns times jogaram Copa da Alemanha, o Leipzig estreou metendo um 6-0 na Copa, só que um time de divisão inferior, eu acho que era a terceira divisão, tria, a quarta divisão, Liga Regional, tá? Cara, o Leipzig, o Nkunku voltou para lá, né? Por empréstimo do Chelsea, eu acho que é um timezinho que pode mais uma vez fazer uma grande temporada, tá? Pode ficar de olho nesse Leipzig aí, no ao vivo acho que pode se tornar uma boa, ou eventualmente até o dupla hipótese com o over 1,5, certo, do Leipzig, eu gosto, pelo fator casa. O Bayer Leverkusen tem um jogo mais fácil, né? Um time que tá voltando aí a... O Elversberg, salvo engano, eu vi essa notícia, eu acho que é o time da menor cidade que já jogou uma Bundesliga na história. O Elversberg é o nome da cidade, é bem pequenininha, então é mais aquele clube... Pô, eu acho que vai ser legal acompanhar esse time, tá?
esse Elversberg aí na Bundesliga. Eu deixarei para ao vivo, tá, galera? Por ser fora de casa, estreia também o Leverkusen, eu tenho mais confiança no Leipzig. Agora, o jogo que eu mais gosto aqui, de fato, é o Borussia Dortmund, né? Já teve um jogo ali oficial mais pegado do que os outros em relação à Copa da Alemanha, né? Que foi a Supercopa contra o Bayern de Munique. Foi um 2-1, não foi um time que assim, não foi um amasso, né? Apesar de ter perdido o ADM, contratou investindo muitos jogadores jovens, apostas, né? As duas maiores contratações do Borussia Dortmund foram dois gregos aí, que são promessas, e ainda tem o Guirassy no ataque, né? O centroavante, um metedor de gol. E o Hamburgo, velho, é um time que não passa muita confiança, né? Então, assim, eu até gosto da vitória seca do Borussia, mas por ser estreia e por ser um time que ofensivamente me passa muita confiança, e até a Liga, né? A Bundesliga, ela tem a tendência de gols muito alta pelo estilo de jogo. O dupla do Borussia com over 1,5 é até mais confiável do que a vitória seca. Muito bem. Vamos agora para o campeonato. Aqui esse jogo é realmente. Pode ser a vitória seca, tá? Mas até prefiro dupla com over 1,5. Campeonato alemão não é tão comum sair 1-0, tá? Então é mais fácil, em tese, em termos de probabilidade, ser um empate com gols do que apenas 1-0. Bom, campeonato francês aqui, temos o Lens, tá? Aqui você pode ficar de olho no ao vivo no gol do Lens, tá? Porque o Estrasburgo tomou 4 do Olympique de Marseille e o Lens meteu 5 no Auxerre na primeira rodada. Então um time que tomou 4 e outro time que fez 5. Vão se enfrentar agora, né? Tudo bem que agora o Estrasburgo joga em casa e o Lens joga fora, mas eu ficaria de olho no gol desse Lens aí, Matheus Montenegro. Gosto. O resultado final é capcioso, né? Mas é um time que fez 5-2 no Auxerre, venceu a Copa da França contra o PSG, fez 1-0, então marcou gol, obviamente, no PSG. A odd é baixa, né? Você vai ter que esperar ali o ao vivo, ver se o gol demora a sair. Até, em tese, um dupla chance, tem a sua confiabilidade, mas é fora de casa, tá? Então, nesse início de temporada, confiar, por mais que o time seja favorito jogando fora de casa, se não é um gigante, né, que tem muitos jogadores ali que podem decidir jogos, a gente prefere não recomendar. Exatamente, velho. A gente bateu nessa tecla quando analisou o Olympique de Marseille e Estrasburgo. Eu me lembro que eu falei aqui. Cara, o Estrasburgo, ele é um time ali de uma empresa que ele foi praticamente usado para ser uma ponte para o Chelsea, né? Um time que tem investido em jovens jogadores. Até o treinador saiu do Estrasburgo e foi pro Chelsea. E, cara, ele tá muito enfraquecido para essa temporada. Estrasburgo, eu acho que briga para não cair. É um time que tava brigando do meio para cima nessas últimas temporadas. Eu acho que agora chega bem enfraquecido, tá? Meu palpite é vitória do Lens para esse jogo. E a odd é boa. A grande questão é que é fora de casa, mas ainda assim eu tô botando fé. Um golzinho do Lens, eu gosto, tá? Por causa da odd, só o gol da equipe aí que vem muito bem, vice-campeã da Ligue 1 temporada passada, campeã da Copa da França, venceu a Supercopa contra o PSG, estreia metendo uma goleada. Então, velho, eu gosto bastante desse golzinho do Lens, viu? Bom, e no Campeonato Francês, Matheus Montenegro, ainda temos o Lyon, tá? Contra o Le Havre. Aqui é um jogo que você pode ficar de olho, tá? Talvez até no ao vivo aqui. O Lyon foi eliminado na Liga dos Campeões pelo Fenerbahçe. Mas na estreia venceu o Toulouse, jogando fora de casa, 2-0. E o Le Havre estreou perdendo, tá? Para o Mônaco pelo placar de 1-0. Aqui você pode ficar de olho, tá? Na vitória do Lyon no ao vivo. Vai ter uma odd ali, 1,20, o dupla com gol, tá? Eu simulei aqui, dupla com gol dá por volta de 1,20. Você pode ficar de olho também. Mas essa eliminação, enfim, o desgaste do jogo do meio de semana pode tornar as coisas mais complicadas. Concordo, viu, velho? Essa eliminação aí, dentro de casa, que teve pro Fenerbahçe, a odd não é tão boa. Eu até prefiro o gol do Lens, se brincar, do que um dupla com gol aqui. Muito bem. Campeonato Português, temos o Porto contra o Académico Viseu. Aqui já temos 3 rodadas, então a gente pode... Porto venceu os 3 jogos, tá? Marcou 6 gols, não tomou nenhum. E o Académico Viseu tem 2 empates e uma derrota, tá? Não venceu ainda, mas empatou com o Benfica já, tá? Mas foi na estreia, tá? Então acho que à medida que as semanas vão passando, os times mais fortes vão ficando melhor. Perdeu do Santa Clara em casa, tá? 1-0. E empatou fora com o Marítimo, 2-2. E o Porto venceu os 3 jogos aí, 3 vitórias pelo placar de 2-0. Sem sofrer gols, né, velho? E Arouca, isso. Pois é, o Porto mantendo o que vinha fazendo na temporada passada. Na Supercopa ele vence o Torreense também, né? Que é um clube da segunda divisão que foi campeão da Copa, né? Ele venceu por 1-0 também, então não sofreu gols aqui. E isso vem desde a temporada passada. É um projeto que vem se mantendo o estilo de jogo da equipe do Porto, que, cara, a defesa é muito sólida. É absurdo, tá? Assim, a grande questão aqui é justamente essa, porque o Académico Viseu, a gente vê que é um time que tem jogos movimentados, que empatou com o Benfica fora de casa por 2-2.
E o Porto tem uma defesa muito boa. Então é um pouco capcioso do ponto de vista de over ou under, né? Eu digo isso porque, tipo assim, pô, Matheus, jogo fora de casa, não quero confiar numa vitória seca do Porto. Qual seria a melhor alternativa? E aí é aquela coisa, dupla com gol não tem odd, é baixo demais. Então você teria que partir para um dupla com over e meio, que eu tenho meu receio. 1-0 Porto é um palpite muito viável. Só que ao mesmo tempo, o Porto, ou o Acadêmico Viseu é um time com jogos extremamente movimentados, então pode condicionar para um jogo aberto. E aí eu tenho um receio de um dupla do Porto com under 4,5, sei lá. Até porque esses times de Portugal que são muito superiores, o Benfica meteu um 7-0 já, acho que no Casa Pia. 7-0 no Casa Pia. Então, assim, também não é loucura você imaginar que o Porto possa golear. A gente tá falando do Porto, talvez o melhor time de Portugal hoje, contra um time que acabou de subir para a Liga Portugal. Então é capcioso esse over-under, tá, galera? E por isso, por todo esse contexto, eu preferi na vitória seca mesmo. Eu acho que juntando todas as possíveis possibilidades, é o que tá mais englobado nesse âmbito, tá? Eu acho que é difícil o Porto acabar tropeçando aqui, então eu prefiro ficar com essa vitóriazinha seca mesmo. Muito bem. Temos também Sauditão, né? 2 jogos aqui que a gente pode destacar. Al-Khulud e Al-Ahly, tá? 1,33 aqui a vitória do Al-Ahly. O Al-Ahly jogou no meio de semana, né? Contra o Al-Khlan pela Copa do Mundo de Clubes, né? Aquela Copa Intercontinental. Venceu só por 1-0. Mas no Campeonato Saudita venceu seus 2 jogos, né? Assim como o Al-Ittihad, né? O Al-Ittihad também começou bem aqui, joga também fora de casa contra o Al-Fateh. A odd é maior aqui do Al-Ittihad, Matheus Montenegro. Enfim, vamos começar aqui com o Al-Fateh e Al-Ittihad, né? Que é um jogo aqui. Enfim, o Al-Fateh não venceu, tá? Tomou 3 do Al-Nassr, empatou com o Al-Fazili e perdeu do Al-Ittifaq. E o Al-Ittihad venceu, né? Al-Naima venceu até o Al-Qadsiya por 1-0 e venceu o Al-Hazen. Começou bem aí o Al-Ittihad. Velho, esse Al-Fateh tá bem mal, tá? Bem mal. Perdeu pra um time da segunda divisão na Copa do Rei. Tomou 3-0 do Al-Nassr, que esse já era esperado, mas perdeu em casa pro Al-Ettifaq e empatou com o Al-Fazili, que é um time que acabou de subir por 1-1. E o Al-Ittihad é o contrário, tá, galera? Esperava-se até um pouco menos, né? O time aurinegro na temporada passada caiu muito de produção. A gente até esboçava um Al-Qadsiya como se tornando a quarta força do futebol saudita, né? E o Al-Ittihad caindo um pouco, mas tá bem, tá? O time tá bem. Ele empatou na estreia contra o Al-Khulud, mas ele teve um jogador expulso, o Danilo Pereira, expulso no início do segundo tempo. Então pesou isso aí naturalmente, mas depois disso ganhou todos os jogos, tá? Essa vitória fora contra o Al-Qadsiya foi gigantesca. E aí ele ganha também do Al-Hazen de 3-2. Então, assim, pelo custo-benefício da odd, justamente por esse fato que a gente tava falando, que o Al-Ittihad, ele já não tá mais no mesmo patamar de Al-Ahly, Al-Hilal e Al-Nassr, você encontra odds melhores da equipe aurinegra. E aqui a gente tá falando de 1,85, 1,90. Meu palpite é a vitória do Al-Ittihad, mas você pode se proteger. Cara, o golzinho do Al-Ittihad, eu acho que é a melhor pedida aí do Sauditão, tá? Muito bem. E o Al-Ahly, né, vai jogar com o Al-Khulud, que é um time até que brigou para não cair na temporada passada, mas esse ano não perdeu, tá? 2 vitórias e 2 empates na temporada. Inclusive empatou já com o Al-Ittihad, então acho um jogo capcioso, tá? A odd é baixa aqui pro Al-Ahly. Tudo bem que o Al-Ahly também venceu seus 4 jogos na temporada, né? Mas vem de um jogo desgastante no meio de semana, talvez no ao vivo, né? Você possa ficar de olho nessa vitória do Al-Ahly, mas pré eu não entraria, viu? Exatamente, velho. Eu acho que é um pouquinho mais capcioso. Teve esse. Cara, não jogou bem contra o Auckland FC, tá? Demorou. Esperava que fosse um jogo tranquilo ali, 3-0 para a equipe do Sauditão. Até fez um gol com o jogador que entrou no segundo tempo, inclusive. Não fez um primeiro tempo muito bom, não foi tão dominante assim. E tem a questão do desgaste, né? Foi um jogo que ele foi com o time titular e tudo mais. Então, considerando esses fatores, esse jogo que é fora de casa, contra um adversário que, pô, comparando com o Al-Ittihad, é um adversário mais forte, o Al-Khulud é melhor do que o Al-Fateh, e o custo-benefício de odd, aqui você teria que ir numa vitória seca, aí eu tô fora, tá? Não gosto não dessa vitória seca do Al-Ahly, não. Muito bem, vamos para o Brasil agora, né? Temos 3 jogos pela Série A, tá? Começando com Atlético Mineiro e Vitória. 2 equipes que vão jogar no meio de semana pela Copa do Brasil. O Atlético jogou com o Cruzeiro, ficou no 1-1. E o Vitória com 1 a mais, tá? Perdeu do Vasco por 1-0. Enfim, o Vitória é muito ruim fora de casa. Aqui é basicamente Vitória o seguinte, fora tá? é bizarro. O Vitória fora é o 4º melhor, mas o Atlético até só perdeu um jogo, tá? O Atlético é um dos times que menos perderam como mandante no Campeonato Brasileiro. Tem 5 vitórias e 4 empates. A equipe do Vitória fora tem 0 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Os 2 times podem poupar? Podem, mas assim, se os 2 times pouparem, o Atlético tem um banco melhor, né? Tem um banco,
enfim, com mais capacidade ali de conseguir o resultado, né? E o Atlético tá ali, né, brigando por Libertadores, o Vitória tem que abrir o olho, senão chega aqui na parte de baixo. Nem sei se os times vão poupar tanto, viu? Mas se pouparem ou não, ainda acho que o Galo é o time ali que é bem favorito, tá? O Vitória fora de casa não existe na temporada. Concordo. Cara, até se. Eu acho que eu só não pegar. Aí eu deixo mais pra quase que um ao vivo, né? Pelo menos pra confirmar as escalações. Eu gosto da vitória seca do Galo, tá, galera? Eu só não pegarei essa vitória seca do Galo se o Vitória for titular e o Atlético um reservão. Aí eu acho que não vale a pena. Mas se for os dois reservas, ou se for os dois titulares, vale sim essa vitória do Atlético, tá? E aí, em termos de segurança, cara, o dupla hipótese é uma ótima pedida. O Vitória fora de casa é muito frágil. E a gente vê que o Atlético é difícil de ser batido no Mineirão, né? O Atlético tá numa sequência aí de 12 jogos sem perder, gente. Então, assim, gosto bastante. E o Vitória, ó, 6 derrotas nos últimos 8 jogos, beleza? Então, gosto. Eu acho que a melhor pedida do Brasileirão é o Galo. É isso, né? E fora de casa, né? A equipe perdeu os últimos 4 jogos, a equipe do Vitória. Bom, temos São Paulo e Bragantino, duelo do estado de São Paulo. Bragantino é o 7º. O São Paulo está 3 pontos da zona de rebaixamento. São Paulo não vence há muito tempo, tá? Muito tempo mesmo. Se a gente pegar aqui no Campeonato Brasileiro, olha aqui o São Paulo. São Paulo não vence há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rodadas que o São Paulo não vence. E conseguiu perder da Chapecoense, tá? No Campeonato Brasileiro. E o Bragantino é um time que, por exemplo, nos últimos 14 jogos, perdeu só 2 jogos. Né? Foram derrotas aqui para Atlético Mineiro 1-0 e Corinthians 2-0. Então, um time que perde pouco, Matheus Montenegro. E a odd aqui tá boa, bro. Eu focaria no Bragantino, viu? Pela odd aqui. Velho, eu gosto até do dupla hipótese do Bragantino, viu? Não acho loucura, não. Esse São Paulo, meu irmão, em termos de. Cara, tanto de bola jogada quanto de clima interno, digamos assim. O São Paulo você tem que tratar ele como um candidato ao rebaixamento, tá? Inclusive, a própria torcida tricolor sabe disso. Tratava esse jogo contra a Chape como sendo uma virada de chave, né? Pra botar as coisas nos eixos e tudo mais. Meu irmão, é bizarro. Um time que não ganha no Brasileirão desde abril, galera. As vitórias que ele teve aí foi na Sula, né? Em casa com o Bolívia, em casa com o Boston River e tal. E a gente tem um dupla hipótese do Bragantino com odd para aposta simples, tá? Mostra aí, Fabermano, por favor. Ali no dupla chance. Cara, mas assim, 1,66, 1,70, dependendo da casa que você opera. Em termos de segurança, se você quiser se proteger mais para botar no bilhete, handicap mais 2 europeu é uma boa. Isso significa que se o Bragantino perde por um gol de diferença, ainda é green. Por exemplo, você faz uma combinada. Dupla hipótese do Atlético Mineiro com um handicap mais 2 aqui do Bragantino. Cara, se o Atlético empata em 0-0 com Vitória e o jogo aqui for 1-0 São Paulo, essa aposta é green. Eu acho que é uma proteção muito grande que você pode ter aí para fazer no Brasileirão, tá? Tá valendo a pena. Quem quiser aumentar aqui pode pegar por exemplo esse handicap mais um under 5,5, tá? Para dar aquela aumentadinha na odd, né? Under 4,5 também. Jogos do Bragantino e do São Paulo geralmente também não são tão movimentados assim. Então, quem quiser uma odd maior, né? Pode fazer isso até no jogo do Atlético, tá? Também não imagino que o jogo do Atlético seja tão movimentado, não. Acho que se o Atlético fizer o resultado, vai descansar. O Vitória também, se estiver perdendo ali por 2, também não vai descansar loucamente, vai pensar já no meio de semana. Então, esses jogos do Brasileirão, tá? Sobretudo jogos que envolvem times da Copa do Brasil. São Paulo e Bragantino não envolve, né? Mas os dois times são, sobretudo o Bragantino, são times com mais tendência under. Mas, por exemplo, Vasco e Cruzeiro aqui, tá? Outro jogo que a gente tem uma odd boa pro azarão, no caso, que é o Cruzeiro, né? O Vasco, eu acho que o Vasco vai poupar aqui, tá? Eu acho que o Vasco vai, apesar do Vasco estar afundado, mas me parece que o Vasco está apostando mais nas Copas do que o Vasco meio que está aceitando ali também que se cair, enfim, também já caiu tantas vezes, né? E o Cruzeiro tá ali brigando, tá? O Cruzeiro subiu bem, claro, tá longe do Palmeiras ainda, do Flamengo, mas para Libertadores está muito vivo, né? Uma vaga direta aqui, via Campeonato Brasileiro, e ele tem um jogo da volta na terça, né? Contra o Atlético Mineiro. E aí, Matheus Montenegro? Eu fico do lado do Cruzeiro também. Mais um cenário onde os dois times podem poupar. O Vasco, cara, é uma situação muito complicada, porque o Vasco tá desesperado no Campeonato Brasileiro, vice-lanterna, chances seríssimas de cair. Só que ele tá vivo na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Eu quero muito ver o que é que o Vasco vai fazer aí nessa reta final, tá? Porque são possibilidades vigentes de título. Pô, ganhou do Vitória já em casa, né? Com um jogador a menos, do jeito que foi. Então, é o favorito para avançar em semifinais e chegou na semifinal.
Pô, o time atual vice-campeão da Copa do Brasil pode brigar por mais um título. E na Sul-Americana também não é loucura você imaginar o Vasco brigando pelo título da competição. Só que vale a pena abrir mão do Brasileirão e ser rebaixado? Tá ligado? Então, eu quero muito ver o que é que o Vasco vai fazer. Eu acho que ele é o mais incerto em relação à escalação para esse jogo. Mas, de toda forma, Vasco titular ou não, a menos que fosse o Vasco titular e o Cruzeiro reservão, é que seria capcioso esse cabuloso aqui. Ainda assim, eu não acho que não vai acontecer nada absurdo, uma vitória tranquila do Vasco, não. Então, eu fico do lado do Cruzeiro, certo? Você pode ou tanto ir no gol do Cruzeiro, ou até mais seguro ainda, o handicap mais 2 também. A mesma leitura lá do Bragantino. Cruzeiro perdendo por até um gol, ainda ser green, você usa para complementar bilhete, é uma boa. Para aposta simples, eu não gosto desse jogo, certo? Não gosto. Eu também ficaria aí ou no gol do Cruzeiro ou no handicap mais 2, tá? Assim, o handicap mais 2 é mais seguro, a odd é menor, né? Vai estar por volta de 1,20, mas, cara, eu acho que handicap mais 2 de Cruzeiro e de Bragantino, mais o dupla do Atlético, é um bilhetinho para Brasileirão ali. Cara, pode dar ruim, né? Mas, assim, seriam 3 tropeços dos times que a gente considera melhor, e mesmo assim, bateria, né? Eles podem perder ainda por um gol, né? Os visitantes, né, podem ganhar o jogo por um gol, que é a lógica, e o Atlético pode até tropeçar em casa contra o Vitória. Então, é uma boa aí para esse sabadão. Bom, é isso, tá? No caso, os visitantes podem perder por um gol, só para... por um gol, pode né? ganhar. E os mandantes podem vencer por um gol, mas pela nossa análise aqui, é melhor confiar nos visitantes, tá? Sobretudo Cruzeiro e Bragantino. Vamos lá. Bom, pré-live, vamos começar pela Europa, tá? Dupla e gol do Liverpool, over 1,5 em Tottenham e Newcastle, over 1,5 em Sevilha e Atlético de Madrid, dupla do Dortmund com over 1,5, né? Dortmund e Hamburgo, e aí vitórias de Juventus e Porto, tá? Ah, não gosto de vitória seca. Na Juventus eu até iria dupla com under, tá? Dupla com under 4,5. No Porto eu até iria dupla com over 1,5, porque o Porto fez só ele 2 gols todo o jogo e o Marítimo, o Acadêmico, né? Fez 4 gols em 3 jogos. Fez 2 gols no Benfica, por exemplo. Mas a gente ainda prefere as vitórias, tá? A gente tem esses 2 jogos a gente ainda tem um receio de 1-0. Então, naquele comparativo, é mais fácil empate com gols ou 1-0. A gente aqui, nesses 2 casos, ainda acha que é mais provável 1-0. E no futebol brasileiro, tá? Handicap europeu mais 2 do Bragantino, handicap europeu mais 2 do Cruzeiro e o dupla do Atlético Mineiro, tá? Então, são as nossas dicas pro ao vivo. Ficar de olho na vitória do Liverpool e nos gols de Betis, Bournemouth e Lens. São boas pro pré, tá? Mas a gente prefere esperar o ao vivo ali, ver se, mesmo como visitantes, eles estão ali sendo melhores, já que era a expectativa pré-jogo. E aí, Matheus? Isso. Só lembrando, o jogo do Liverpool já é de 8h30 da manhã, tá, galera? Tem esse ponto. Pode ser que você esteja assistindo o vídeo agora e até já passou o jogo, né? Mas o do Liverpool acho que dá pra se arriscar numa aposta simples, tá, galera? Dependendo de como você for se portar aí no dia, é um dia muito recheado. Pô, eu acho que até para quem gosta de fazer ali umas duplinhas, para quem gosta de fazer algumas apostas simples, dá para fazer umas 3 apostinhas nesse dia. Eu gosto, é interessante. Esse futebol europeu, acho que tem boas oportunidades. Algumas que dá para fazer de forma simples também. Por exemplo, o Tottenham e Newcastle. A gente recomendou o over 1,5 como oportunidade para você jogar numa dupla, numa tripla. Eu gosto de ambas marcam, de forma simples também. Eu acho que é uma boa bet, certo? E o Brasileirão, cara, você pode fazer uma tripla do Brasileirão. É uma boa também. Se você não quiser ir numa vitória seca do Galo, por exemplo. Então é um dia cheio de oportunidades, galera. A gente traz aqui as nossas tendências, né? Para que você, com base na sua metodologia, coloque como acreditar ser melhor, certo? Não temos mais aquela ideia do bilhete pronto, até porque nem pode. E um dia como esse, cara, vale a pena você fazer mais de uma operação no dia, tá? Então eu não vou nem trazer aqui uma ideia de qual é a melhor do dia. Dá para você operar de várias formas ali, combinando uma no período da manhã, só os europeus, uma no período da tarde com os brasileiros. Enfim, está aí uma gama de possibilidades de tendências que a gente acredita tá bom. E se mantivermos o retrospecto que estamos tendo aí desde que a gente criou esse canal, que seja mais um dia positivo para você, apostador. Isso reforçando, tá, galera? Duplas ou triplas, nada além disso. É um dia com muitos jogos, aí você fica tentado, né? Fazer um bilhete ali com 10 jogos. Pode até fazer, sim. Bota, sei lá, R$5, R$10 e, assim, não é muito... Não é da sua gestão de banca, tá? É um negócio ali bem... Se você aposta normalmente 50, aposta 5 nesse bingão com 10 jogos, tá? Então, duplas ou triplas, você pode fazer 2, 3 bilhetes. Eu acho que esse sábado vale a pena, 2 ou 3 bilhetes. Mas não exceda, tá? Duplas ou triplas. Dê preferência às duplas,
Se você achar que a sua dupla está um pouco mais arriscada, você pode pegar um outro jogo para completar, que você sinta mais segurança, tá? É por aí, tá? A metodologia é essa. Valeu, Matheus Montenegro. Tamo junto, até a próxima. Tamo junto, meu querido. Forte abraço, um bom final de semana a todos, meus queridos. Responsabilidade sempre. Sem euforia nos greens, sem desespero nos sets. Valeu.